Olá pessoal, boa noite a todos. Que a paz, a luz e o amor do nosso amado esteja aqui, não é? Que a gente possa pegar nas mãos do Mestre Maior essa referência de amor, essa força vibratória que hoje cuida, orienta, fortalece e sustenta. Jesus que veio consolidar o amor, né? O grande paradigma bendito que a humanidade precisa. Eu falo sempre para vocês de alguns aspectos, alguns novos que talvez não tenham ouvido, mas eu falo sempre do aspecto da comunicação. A forma da gente se comunicar com os ambientes, com aqueles que a gente vê, com aqueles que a gente não vê. Nós temos os nossos sentidos muito aguçados, nossos sentidos físicos. A gente vem diante desse compromisso que nós temos, essa subjetividade de cada um, de desenvolver o que precisa ser desenvolvido. A gente vem com as nossas qualidades, com as nossas características, né? Com as nossas fragilidades. E esse momento de estar no corpo é uma oportunidade bendita, única. É difícil, não é fácil, porque os sentidos vão, de certa forma, né, conduzir você a querer, né, a comer, a falar, né, os sentidos, o olhar, sabe, o seu olfato, tocar, os sentidos físicos, de certa forma, que vão exigir de você, né, que você possa, enfim, se comunicar com tudo que você vai ver. Mas a comunicação é muito maior. Nossa comunicação, quando a gente, de certa forma, consegue diminuir um pouco essa escravidão que temos dos sentidos físicos, a gente começa a desapegar um pouquinho dos sentidos físicos, no sentido da gente desenvolver melhor nossa intuição. A gente entender muitas vezes os sinais, a gente compreender, né, o que nós estamos percebendo, porque muitos de vocês, como eu, né, passam por situações que às vezes não sabem, a irritação que vem, né, a chateação, melancolia. Hoje eu estava falando lá em cima que me passaram um vídeo de uma pessoa bem experiente, tem uma noção boa de espiritualidade, mas às vezes eu acho que falta um pouquinho talvez de entendimento da ciência. E eu digo muito, falo bastante, né? Se a gente perceber dois aspectos, se atentar a dois aspectos da nossa vida. Um é a espiritualidade. Essa espiritualidade que é uma realidade. E conforme a gente vai compreendendo, entendendo, a gente vai ter uma consciência espiritual maior, ou seja, a gente vai ter uma consciência maior da realidade. Então, um aspecto que a gente tem que levar em consideração é essa realidade que envolve todos os territórios, onde nós estivermos, independente se estamos aqui, estamos na Europa, nós estamos no Oriente, no Ocidente, existe uma realidade, uma espiritualidade, que de certa forma a gente vai estar em sintonia com os ambientes, mas a espiritualidade também, que é essa realidade, também a gente pode olhar para o passado, pode olhar para o nosso presente e para o nosso futuro. Então essa realidade envolve tudo isso. Tudo. Então, por que estamos aqui? Qual o fator de estarmos no Brasil e não lá na faixa de Gaza, ou não na África, no Sudão, ou não na Síria, ou não nos Estados Unidos? Por quê? O que levou a gente a nascer realmente, a reencarnar num campo como o Brasil, numa família específica? É essa realidade. Essa realidade que envolve o nosso passado, que envolve quem nós já vivemos, com que vivemos, o que precisamos corrigir, o que precisamos melhorar, qual é o local mais adequado,
O que preciso conviver? Com quem que eu preciso conviver para, de certa forma, talvez eliminar ressentimentos? Talvez despertar com essas pessoas qualidades que eu não tenho? Então essa subjetividade que me fez estar nessa família, nesse local, com as características, os talentos que foram dados a nós, tem a ver com essa realidade, com essa espiritualidade, com esse passado. E aí a gente vem para esse corpo, vem com essa possibilidade, essa oportunidade, e vem muitas vezes sem um nível de consciência espiritual, sem uma visão maior da realidade. A gente incorre muitas vezes em falhas e erros. E principalmente as falhas e erros têm a ver com determinadas chagas que ainda fragilizam a humanidade. O orgulho, o egoísmo, a ambição. Essas chagas ainda que estão ainda consolidadas na humanidade. E quando isso for sendo diminuído e eliminado, o mundo vai viver de uma forma fraterna, onde guerras, onde prepotências, onde o objetivo de ter e não ser vai estar praticamente controlado. Mas quantos e quantos que a gente percebe que vem e através de talentos que Deus concedeu, Ele coloca de uma forma, utiliza esses talentos para adquirir poder, para adquirir patrimônio, para adquirir imagens, e afasta completamente do seu próprio destino espiritual, do seu propósito espiritual. E aí ele investe todos os seus talentos, como Jesus disse, aquele que enterra no mundo provisório, onde ele não vai ficar, onde ele não vai se manter mais do que talvez 105 anos, que talvez seja o máximo que a gente tem visto. E 105 anos é um pulo, é muito rápido diante de toda a eternidade. Utilize os talentos para poder apenas ter, apenas possuir, apenas aumentar a sua soberba, a sua vaidade, a sua ambição, quando ele poderia usar esses talentos para conduzir tantas almas, despertar tantos corações. Podemos dizer que o Pelé foi um que veio com talento e desenvolveu esse talento. Olha o que o esporte fez para regiões pobres, miseráveis, onde as guerras tinham e as crianças estavam jogando bola, estavam brincando, porque tinham essa referência. E aqueles que muitas vezes utilizam seus talentos para o poder, e a gente vê quantos que têm o talento para conduzir, liderar, e aí utiliza apenas para aumentar o seu patrimônio, o seu poder, e às vezes ficam numas vaidades tão grandes com adversários, que ficam aumentando ainda mais o pior que tem, o pior que se tem, e enterram todo esse talento nessa terra. Vocês já viram o que é? Já viram sim, só não lembram. Quando a gente sai do corpo, definitivamente. Vocês já imaginaram o que é chegar o momento de cada um, da gente estar realmente despertando, não estamos mais com o corpo. Qual é a nossa referência? Era só a nossa família? Era só a vida que o corpo te dava? Será que não tem mais algum relacionamento além desse? Com certeza, mas muitos a gente não sabe. Talvez a gente não tenha nem alimentado
né, o que precisa. Talvez a humanidade não tenha enxergado que essa realidade, que essa espiritualidade está todas as informações que nós precisamos para entender por que uma briga numa região, né, há séculos, né, nessa faixa de Gaza e Israel. Se a gente for olhar, se a gente buscar realmente qual é a realidade dessa briga, dessa luta, existe numa região uma luta pela geografia, pela história, né, por religiões, mas é uma vibração, um campo quântico, um campo vibratório que briga a diversidade, que luta por apegos, brigam por uma rivalidade. Mas será que aquele que desencarna nessa parte e reencarna na outra, ele não vai estar nesse mesmo movimento de agressividade? Será que quando ele reencarnar do outro lado, ele não vai se virar também contra esse lado? Porque está influenciado pelo ambiente. Vocês já perceberam que um ambiente influencia todas as pessoas? Um ambiente de desrespeito, um ambiente de vaidades, de prepotências, um ambiente, antiético. Todos que entrarem, trabalhar ou ficarem ali vão ser influenciados. Agora, um ambiente de fraternidade, de respeito, ético, não vai influenciar todos que chegarem? A vibração é um outro aspecto que a gente sempre diz. Um aspecto é a realidade, que é essa espiritualidade, que envolve espaço e envolve tempos. Porque essa realidade lá atrás que vai nos dizer por que nós estamos aqui. Nós não lembramos. Essa realidade, né, que é a espiritualidade que você vê em espaços diferentes lá e aqui, tem uma vibração diferente. Então a vibração é mais um aspecto que a gente tem que entender. Então por que aqueles que muitas vezes estão se desviando, utilizando os seus talentos para o poder, para alimentar sua ambição, para alimentar seu orgulho, para alimentar a possibilidade de ter os privilégios desse mundo, começam um tempo a se perder, a adoecer. Por quê? Porque o destino de cada um, primeiro, o destino de cada um, né, precisa ser realmente controlado, precisa ser respeitado. Cada um tem o seu destino espiritual, tem um porquê que nós estamos aqui. E nesses desvios nós ficamos muito mais vulneráveis, porque nós estamos saindo do próprio propósito. E o pior, quando a gente está num campo como esse, que é um campo que as traças corroem, a ferrugem destrói, e a gente alimenta todo o nosso talento, colocamos nosso talento, nós não estamos vulneráveis a isso. O nosso corpo é provisório. Nosso corpo é provisório. Aí vai a questão da vibração. Porque quando você alimenta muito essa necessidade de estar vivenciando o máximo que você puder, aproveitando o máximo, trabalhando para estar aqui o máximo que você puder, para saborear, aproveitar todas essas luxúrias, essas utopias, essas pseudo-felicidades desse mundo, você fica muito mais vulnerável. Fica muito mais vulnerável porque são todos aqueles que estão prisionados ainda no campo físico. Eles vão, de certa forma, eles vão necessitar ainda utilizar das ferramentas, das possibilidades para se manter. Isso acontece, meus amigos. Isso acontece, essa questão energética, quando você percebe que alguém
sai, fica fragilizado, sai de campo, fica fragilizado. Ele não tem um campo de orientação, de ajuda, de apoio espiritual. Ele fica muito vulnerável, e ele, logicamente, é como um ser que vai ser mal aproveitado, né? Aproveitado por aqueles que sabem lidar com a contenção, com o aproveitamento de energias. Mas esse é outro fator. Mais importante de tudo, meus amigos, é a gente ter consciência de que nesta vida e neste mundo, né, esta realidade a gente precisa enxergar um pouco mais. Não adianta, por mais que a gente tenha muitos talentos, se a gente não utilizar isso para o desenvolvimento, sabe, é como você ter a possibilidade, as ferramentas para o plantio. Você veio com ferramentas para conduzir uma boa semeadura e alimentar a muitos. Aí você utiliza só no seu terreno. Aí você vê um terreno do outro que você vai, em vez de ensiná-lo, você pega, compra dele e você semeia. E você vai aumentando, né, todos os armazéns de frutos, semeadura apenas para você. Como aquela história que Jesus disse, né, de um rico que tinha muitos armazéns e que ele, vendo os armazéns completamente lotados, ele disse: ó, minha alma, fique em paz, fique bem, há muito alimento para muitos meses. E aí foi dito uma voz: tudo o que tu és, tua alma será recolhida esta noite. O que é realmente a gente chegar naquele momento em que nós estamos saindo de cena? Como será, gente? Já tentaram imaginar isso? Sem consciência espiritual, sem entendimento espiritual, principalmente sem o próprio desenvolvimento espiritual, que é uma capacidade de você ter uma comunicação maior, já eliminando aqui, por esse entendimento espiritual, por essa consciência da realidade, você vai estar se desprendendo. Você vai se desprendendo da dor, do sofrimento. Você vai se desprendendo da ansiedade, do medo. Você vai se desprendendo do ter e buscando mais ser. Você vai buscando ter mais ponderação, compreensão. Você não vai ter tanta dor e sofrimento, de repente alguma causa te destrói, te abala. Você pode passar anos. Como eu vi uma senhora lá atrás que perdeu o marido, depois perdeu a mãe. O marido ficou doente, adoeceu tudo, mas são doenças que a gente se buscar uma compreensão, uma informação dessa realidade, por que ele ficou doente, talvez a gente tenha uma aceitação maior. Ficou doente porque o corpo é instrumento para mim também para eliminar o peso da consciência, o peso dos ressentimentos, da dor do passado. A gente não sabe, mas ela perdeu o marido, depois perdeu a mãe por idade e ela não quis mais viver e demorou, depois de anos que ela começou a se reerguer. O quanto que ela sofreu. Gozado que eu vi uma pessoa que perdeu o marido há 4 meses, mas ele foi bem, ele saiu bem de cena através de um câncer, mas ele estava numa energia lá atrás tão pesada, tão vulgar, e aí pelo esforço dela, pelo desenvolvimento dela, por tudo aquilo que ela foi buscando, ele foi melhorando, encontrou um novo trabalho, um novo relacionamento, compraram, né, uma casa melhor, tudo pelo esforço dela, pela fé dela, ele veio. Nossa, como ele melhorou. Ele ficou uma pessoa suave, agradável, sabe, feliz, e aí veio o câncer. Em menos de um ano e meio, ele desencarnou.
E ele foi bem, ela estava bem, esse 1 ano e meio, ela acompanhou bem, né? Acompanhou muito bem, viu a luta dele. Era muito difícil ele fazer as químios, mas ele não reclamava de nada. Conversar, já tinha entendimento de que ele ia, tudo tal, mas ele foi. E ela ficou, continuou a vida dela. Já contei essa história, só que ela ficou muito triste. Chegou um dia lá que ela estava na melancolia, uma tristeza tão grande, os olhos chorou, quantos dias, vários dias, e aquela tristeza toda e tal. E aí eu dei um passe nela, envolvi ela, conversei com ela todo. Aí depois ele se manifesta em casa. O médium que captou desmaiou. Tive que fazer um trabalho através da frequência das cores para ele se recompor, para que ele se recompôs. E aí ele veio, difícil foi falar, porque demorou muito até ele ter as condições. Aí ele falou que era o marido dela. Ele ainda estava muito apegado a ela, porque ela ainda exigia muito dele. E essa melancolia, né, que ela baixou a vibração, porque tristeza e dor você baixa a vibração, e aí onde você cria uma sintonia também, se somatiza, na verdade. Você traz, né, aqueles que estão no mesmo nível, e ela, como ela frequenta uma igreja, então ela foi se carregando com a energia muito baixa. E ele, como estava ligado a ela, ele foi sugado. Ele foi sugado. Aí chamei ela, conversei com ela, ele pôs a mão, né? Ele estava com tanta dificuldade que ele ria só de um lado. A boca não conseguia mexer, só de um lado ele ria. E ele foi conversando com ela, falando poucas palavras, e ela entendeu. Vibração. Quando você sentir alguma coisa que afeta, que está te afetando, alguém que você ama demais, e a pessoa está próximo de você e você está sentindo irritação, você não está sentindo irritação por ele, olha a vibração, você está sentindo irritação por aquilo que está com ele. Então o que nós fazemos? Se envolve no azul. Nós temos a nossa aura, materializa uma força azul, porque a azul tem uma frequência alta. Dor, tristeza, raiva, endurecidos, rebeldes não vão alcançar. Se envolve no azul, depois envolve a pessoa. Ela vai estar falando algumas coisas, envolve ela, envolve o ambiente. Dê o comando. Dê o comando. Ao invés da gente ficar irritado, é isso que aconteceu com o pai, que me ligou esses dias, que brigou com um filho e chegou a vias de fato. Eu falei, poxa, ele falou, me irrita muito, me irritava muito. Eu falei, porque você estava sentindo aquilo que você, de certa forma, não estava vendo. E voltando aos talentos, muitos, meus amigos, muitos que vêm com talentos que são ferramentas maravilhosas, utilizam para continuar a ter poder e vai continuar tirando vantagens, vai alimentar tudo aquilo que ele vai enterrar. O pior é que ele vai ficar aprisionado a isso, porque, como dizem os cientistas, um dos fundamentos da física quântica, que é aquela experiência em que eles viam que determinadas partículas pesadas não passavam naquelas barreiras, só as partículas mais leves, que podemos dizer que aqueles que com peso na consciência, aqueles que estão realmente, que enterraram seus talentos, nesses momentos que todos nós vamos passar, que é o momento de deixar o corpo, o momento de sair de cena, esse momento vai ser duro. Sabe aquilo que você fez, uma coisa que você se arrependeu muito, você fez uma coisa contra uma pessoa que você ama, e aí acabou a pessoa ficando chateada, aborrecida, ou alguma coisa que você fez que depois se arrependeu e você não consegue voltar atrás. Você tem que trabalhar
de uma forma, sabe, você conseguir a confiança da pessoa, você tem que, puxa, eu não devia ter feito aquilo, eu fiz, eu machuquei, né? Eu errei, eu perdi, e você não tem como voltar atrás, é a mesma coisa. Quando sai de cena, não tem como voltar atrás. As dores, os ressentimentos vão ser muito grandes, principalmente esses que enterraram os seus talentos aqui. Gente, e não digo só entre nós, muita gente poderosíssima aí que a gente vê, com imagens na TV, seja no esporte, seja na política, enterrando todos os seus talentos nessa terra, só que vão continuar entrelaçados. E essa dor, quando vier do remorso, se não tiver alguém que tenha um trabalho como esse, que possa trazê-lo, possa orientá-lo, possa realmente apoiá-lo, ajudá-lo, ele fica muito ressentido durante muito tempo. Portanto, não esqueçam da realidade que é a espiritualidade. Tudo que é espiritual, eu digo isso muito, não é religião, não é fenômeno, não é filosofia. Espiritualidade é uma realidade que vai no espaço e vai no tempo. E a vibração. Aprendam a sentir as vibrações. Os nossos sentidos físicos, eles precisam ser bem administrados. A gente sabe quando a gente não deve comer mais do que precisamos, não é? A gente tem que controlar esse sentido, sim. Temos que controlar o sentido do tocar, e aí vai uma questão de sexualidade, isso, a gente tem que controlar isso. Temos que controlar o que falamos, o que ouvimos, né? A gente fala, ouve muitas coisas, e ouve muitas coisas que não têm qualidades. Esses sentidos a gente precisa controlar. Temos que buscar um pouquinho mais fortalecer o nosso interior, fortalecer as nossas sensibilidades de percepções, de intuição, podemos dizer sensibilidade passiva e ativa. Precisamos entender, compreender, despertar tudo isso, porque isso nos ajuda muito, ajuda a gente a ter sonhos mais bem direcionados, melhor direcionados, sonhos de evangelização, sonhos de aprendizado, sonhos de amizade, sonhos de estudo, de trabalho. Se a gente fizer toda uma meditação, uma elevação de pensamento, né? A gente determina que os sonhos sejam dessa forma. E quando a gente acorda, a gente dá o comando também. Nós temos autoridades, mas essas autoridades, ela pode alcançar um pouco mais da realidade, que é essa espiritualidade, a partir do momento que a gente desenvolve um pouco, né, toda a nossa força. E a nossa força que está aqui, saber que podemos realmente conduzir através do comando, podemos conduzir através de um pensamento, mas a autoridade espiritual, somente para conduzir, para orientar, para fortalecer, para ajudar, nós precisamos ter um nível de moralidade, um nível de ética, um nível de amor. Para isso, o controle, gente. O controle das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, alimentando o melhor. Por isso, que é o melhor nessa nossa caminhada da vida, toda essa nossa caminhada que vai, né, não sei quando encerrar fisicamente, o melhor é você ter as mãos de Jesus junto com a sua. Pegue nas mãos de Jesus. Ele é o paradigma bendito, divino, que veio conduzir para libertar a humanidade. Deus abençoe, fortaleça, alegre o coração de vocês. E vamos confiantes nessa semana bendita que se inicia, com a graça de Deus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, fonte bendita de amor. Aqui estão os teus filhos nessa assembleia física e todas as assembleias espirituais. Aqui estão cada assistido de ambos os lados e os seus trabalhadores.
Cuida de cada um, Senhor. Nesse bendito movimento de amor, todos aqueles que aqui se comunicaram, seja fisicamente, mentalmente, emocionalmente, energeticamente, seja aqui ou seja distante, todos que sejam tratados, cuidados, sustentadas energias de paz, de confiança e de amor, lembrando de cada um da força vibratória que possuem, para que a gente possa materializar as frequências positivas para conduzir não só os nossos passos nessa estrada de oportunidade, mas que a gente possa, enfim, em todos os cantos, em todos os espaços e com todos aqueles que a gente se comunicar, levar, enfim, a presença e o amor de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vós é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Mãezinha